Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, nosso programa Verdade da Fé. É uma alegria estarmos aqui hoje, nesse dia 25 de outubro, 11 horas e 6 minutos. E nós estamos falando sobre o sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão. E eu gostaria de lembrar exatamente que foi nosso Senhor Jesus Cristo, só Deus é capaz de perdoar os pecados. E nosso Senhor Jesus Cristo deu esse poder do perdão dos pecados aos apóstolos. Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem retiverem serão retidos. Então, só Deus pode perdoar os pecados, mas nosso Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos e assim também aos seus sucessores, justamente que são os bispos. Os apóstolos são os bispos. E esses bispos também delegam esse poder aos sacerdotes unidos a ele. Então, é pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dado aos apóstolos como bispos, e que eles então dão o uso de ordem ao sacerdote para exercer esse sacramento e fazer esse milagre, que é o perdão dos pecados. Gostaria de convidar aos nossos ouvintes para fazermos uma oração, pedindo a Deus as graças sobre cada um de nós, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Então convido a todos para rezarem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como perdoamos, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que as almas dos defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Exatamente, já estou rezando pelas santas almas do purgatório, pois em breve já estaremos na festa de finados. E a Igreja concede indulgência plenária àqueles que, durante a oitava de finados, rezarem, fizerem uma visita ao cemitério ou à igreja, rezarem um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória, na intenção do pelo Santo Padre, o Papa, e assim a indulgência plenária, tendo confessado e comungado, a indulgência plenária aplicado a uma alma do purgatório. Então, nós podemos, muitas vezes, durante esse tempo, conseguirmos a graça do perdão e assim a indulgência plenária para muitas almas do purgatório. Então, aproveitemos desse tempo para levar as almas para o céu. Voltando ao nosso assunto, nós estamos falando sobre o sacramento da penitência. Vimos como nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência como a questão do diretor espiritual, o confessor, que deve ser um pai, um mestre, um médico e um juiz. E assim ele deve
acolher ao penitente que esteja verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Então vemos as condições para uma boa confissão, que é o exame de consciência, o arrependimento dos pecados, fazer propósito de não mais pecar, a confissão e o cumprimento da penitência imposta pelo sacerdote. E nós hoje, então, devemos pensar mais um pouco sobre isso. E devemos, então, pensar como devemos receber dignamente o sacramento da penitência e devemos examinar a nossa consciência, isto é, devemos investigar cuidadosamente os pecados que tivermos cometido e que ainda não tenham sido confessados. E o exame da consciência, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para nos esclarecer a maldade de nossos pecados. No exame de consciência, devemos pôr de parte o nosso amor próprio e empregar uma séria diligência para conhecer os nossos pecados e os nossos defeitos. Há alguns pecadores que, como os doentes, não querem confessar a si mesmos a gravidade de suas faltas por amor próprio, isto é, por vã complacência de suas pretendidas qualidades. Ora, o sacerdote só pode ajudar, assim como o médico, quando nós somos sinceros naquilo que nós sentimos. Se nós temos vergonha de contar ao médico o que passa conosco, ele pode dar um remédio errado, não por culpa dele, mas pela culpa do próprio enfermo. Por exemplo, se uma pessoa tem um problema de diarreia, e ele tem vergonha de contar ao médico que tem diarreia, e diz: o que é que você tem? Eu só estou sentindo dor de cabeça. Eu estou sentindo como fosse uma enxaqueca. Então, o médico vai passar um remédio para enxaqueca e não para diarreia. E aquele sintoma seria tão importante saber qual o mal que essa pessoa está passando e ajudá-la a saúde. Assim também, muitas vezes as pessoas confessam pela metade e não falam aquele pecado mais grave que aflige a sua alma. E assim, tanto mal faz para si mesmo, quando o demônio mudo faz com que essa pessoa cale o pecado. Conta-se que estava uma pessoa se confessando no confessionário, uma mulher, e a cada momento que ela confessava, saía uma cobra de sua boca. Ia saindo 1, 2, 3 cobras. Até que tinha uma cobra que estava ali, colocava a cabeça para fora da boca dessa mulher e voltava a entrar. Colocava para fora, entrava. Até o momento em que ela entra e todas aquelas outras cobras vão pulando novamente, entrando na boca dela. Exatamente uma confissão sacrílega, uma confissão mal feita. Aquela cobra, aquele pecado escondido, ela tinha uma certa vontade de contar e assim estava para sair, mas no final ela escondeu aquele pecado e todos os outros pecados que ela cometeu começam a voltar para ela. É como uma pessoa que vomitou e come do próprio vômito. Então, nós devemos pensar que a nossa confissão deve ser integral, principalmente de todos os pecados mortais. E a respeito dos pecados mortais, devemos investigar quantas vezes o cometemos. Devemos indicar na confissão o número dos pecados mortais. Se não nos podemos lembrar do número exato, é preciso pelo menos dizê-lo
pouco mais ou menos, conforme nos lembramos. Ou então devemos procurar lembrar-nos há quanto tempo cometemos esse pecado, quantas vezes por mês, quantas por semana ou a mesmo por dia, indica Santo Afonso de Ligório. Não é necessário, mas é muito útil fazer também o exame de confissão dos pecados veniais. Então, nós primeiro devemos confessar os pecados mortais, todos os pecados, de preferência também indicar o número de pecados, esses pecados que nós cometemos. Por exemplo, lembramos também que o pecado mortal, para ser mortal, tem 3 condições: matéria grave, conhecimento pleno e vontade deliberada. Então, um pecado, para ser mortal, a matéria tem que ser grave. Aquilo que vai se fazer é algo que é grave. Vamos dar um exemplo. Matar uma pessoa é um pecado grave. É um homicídio, é um assassinato. Todos nós temos consciência disso. Então, a segundo ponto, a matéria é grave, nós temos o conhecimento disso, e aí sim, a vontade deliberada. Quer dizer, eu tenho o desejo de matar esta pessoa. Então, é matéria grave, conhecimento pleno e vontade deliberada. Eu quero fazer isso. Então, se torna um pecado mortal. Mas, por exemplo, agora vou fazer um outro caso moral. Uma mulher que vai fazer esterilização, ou usar um preservativo, ou um anticoncepcional, ou DIU. Todos isso, a matéria é grave. Segundo ponto. Então, aborto, DIU, anticoncepcional, preservativo são pecados graves. Agora, será que todo mundo tem o conhecimento disso? Não. Infelizmente, há católicos que não têm o conhecimento que esses pecados são pecados graves. Então, mesmo que eles tenham a vontade de fazer, mas não tenha o conhecimento da gravidade, não é um pecado mortal. Mas para aquela pessoa que sabe que aborto, preservativo, anticoncepcional, DIU são pecado grave, então tem matéria grave, conhecimento pleno e fizer, comete pecado grave. E deve ser até fazer a reparação por esse pecado. Muitas vezes vemos mulheres que sabem que a esterilização, a vasectomia, são pecados graves. Fazem consciente da matéria, têm o conhecimento da matéria e fazem. E assim cometeram um pecado grave. Passa um tempo, se afastam um pouco da igreja, fazem um tempinho, aí depois aproveitam a ocasião de se confessar e voltar à vida da igreja. Tá bom, mas houve reparação? Há um arrependimento sincero? Se ela hoje pensasse, eu cometi esse pecado grave, eu devo reparar esse pecado. Então, eu tenho a disposição de desfazer essa esterilização, essa vasectomia. E se eu tenho essa disposição,
eu estou sinceramente arrependido desse pecado. Mas quantas vezes vejo pessoas que fazem esse pecado, passam um tempo afastado, depois volta ao sacramento da confissão, querendo enganar-se. Então essa pessoa se engana a si mesma, achando que agora ela confessando está tudo bem, mas não está arrependida. Se fosse, ela faria novamente, porque ela gostou das consequências, ela ficou livre do ter filhos que ela não queria ter, de engravidar, ou ele mesmo de ter filhos, o homem que fizer uma vasectomia. Então, ele está de certa forma como essa mulher que eu contei a história, com a cobra, e a cobra volta para a boca dela e entra tudinho de novo. Ela pensa que está enganando o padre, mas está enganando a si mesma. Então, para a confissão dos pecados mortais, é necessário o conhecimento, matéria grave, conhecimento e vontade deliberada. E para a confissão é necessário, então, o arrependimento, o propósito também de emendar-se, de não voltar a fazer esse pecado. Oferecemos, se você está gostando do nosso programa, ajude-nos a mantê-lo no ar. Ajude-nos doando R$15 para a Rádio Voz do Coração, programa Verdade da Fé. Você pode fazer uma aplicação via Pix, pelo WhatsApp da rádio. Então, o WhatsApp da rádio é 62 99504 0462. Então, repetindo, 62 99504 0462. Ajude-nos a manter o programa Verdade da Fé no ar. Ajude-nos a manter a rádio. Você fazendo o Pix de R$15 na contabilidade da rádio, vai se saber que você está ajudando o programa Verdade da Fé. Nesse momento, oferecemos uma música aos nossos ouvintes. Em toda a terra
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Estamos então no programa Verdade da Fé e estamos falando sobre o sacramento da confissão e nesse momento falando sobre o exame de consciência. E nós então devemos fazer o exame de consciência pensando em todos os pecados mortais e que devemos então perceber a matéria sendo grave, conhecimento pleno, verdade deliberada para ser o pecado grave e também é necessário, não é necessário, mas realmente é muito útil, quando nós fazemos também um exame de consciência sobre os pecados veniais. Nós não somos obrigados a acusar dos pecados veniais, mas é bom e útil fazê-lo. Talvez que o defeito ordinário do nosso exame de consciência seja o de nós não determos nos pecados mortais, que nos cobre vergonha, para investigarmos com exatidão demasiada os pecados veniais. Assim faziam os fariseus, que coavam mosquito e engoliam um camelo. Daí provém que muitos não se corrigem, apesar de suas numerosas confissões. Quantas pessoas que parecem piedosas levaram seus pecados para a eternidade. Que triste morte! E muitas vezes, por uma omissão de um pecado mortal que numa confissão teve vergonha. É muito preocupante isso. E é bom que se faça um exame de consciência pensando, alguma vez nas minhas confissões eu tive vergonha de contar um pecado mortal e escondi? E as consequências desse pecado vai gerando sacrilégios a vida toda. Porque foi uma confissão mal feita. Imaginemos o caso. Uma noiva que está para casar e faz um curso de noivo. O noivo confessou, ela está grávida, e ela depois entra no confessionário. E na hora da confissão, quando o sexto mandamento, ela diz, não cometeu nenhum pecado grave, o namoro foi decente, esconde que está grávida. E assim, ela mentiu na confissão do seu estado de gravidez e ela chega a dizer até que é virgem. Ora, o que acontece? O padre vai dar a absolvição através daquilo que ela confessou e ela escondeu esse pecado. Agora ela confessou, então vai ter a missa no encerramento do curso de noivos. Ela vai estar na missa, comunga sacrilicamente. Depois, ela vai ter o casamento. Tem a celebração do casamento sacrilicamente, porque ela está em pecado mortal. E o sacramento do matrimônio é sacramento dos vivos, que os noivos devem estar na graça de Deus, porque senão também são privados várias graças que se tem durante o matrimônio. E aí ela casou, voltou à sua vida, continua que seja com uma certa religiosidade, vai à missa, comunga. Então mais uma
sacrilégio e vai de sacrilégios em sacrilégios, anos e anos. Por quê? Porque ela teve vergonha na convicção antes do casamento de pedir perdão desses pecados e de denunciar que tinha tido relação sexual antes do casamento e que estava grávida. Então, ela avolumou os pecados. É preciso também examinar se não há alguma circunstância que mude a natureza do pecado ou agrave. Devemos acusar as circunstâncias que mudam a espécie dos pecados. Por exemplo, se apossamos dos bens dos outros usando de violência, não basta só dizer furtei, porque o furto e o roubo são duas espécies de pecado. Aquele que furta numa igreja deve indicar esta circunstância, que torna o furto um sacrilégio. Aquele que deu escândalo comendo carne em dia proibido ou profanando domingo deve declarar a circunstância que agrava o pecado. Vou dar um exemplo, então, a questão do furto. Ora, o sacramento sétimo diz não furtar. Ora, imaginemos uma criança que pega o lápis de uma outra criança. É um furto, sim, mas é uma coisa insignificante. Agora imaginemos você, nosso ouvinte, que vai e furta, pega uma caneta no comércio. É furto? É, mas em si não é um pecado mortal. Mas agora vamos ver. Se agora não foi a caneta, mas o valor de R$100 no comércio, já é uma quantidade maior. Ou mesmo que seja de um erro num banco do caixa, já é. Então o caixa vai ter que responder por essa falta desse dinheiro. Então você está roubando, no final das contas, não o banco, mas o caixa, que vai ter que repor do seu dinheiro aquela quantia de dinheiro que faltou. Mas eu não roubei, ele que me passou o troco errado. Opa, ele fez a conta errada? Sim, mas você está sendo desonesto com ele, está roubando a ele. Agora imaginemos que você rouba um mendigo na rua. Que esse dinheiro é muito mais importante do que de uma outra pessoa que tenha maior quantidade de dinheiro. Ou agora você rouba que seja da coleta da missa, ou roubou a coroa da imagem de Nossa Senhora. Ou muitas vezes pessoas... Então já esse pecado, além de ter a gravidade, tem a gravidade de ser sacrilégio. Assim também, quando se fala dos pecados sexuais em relação a si mesmo, é um pecado grave, sim. Com outra pessoa, é mais grave, que é uma fornicação. Agora, se é com a outra pessoa solteira do mesmo sexo, então é um ato de homossexualismo, tem outra gravidade. Se é com uma pessoa casada, já é um adultério. Se é com um animal, já é zoofilia, é um pecado mais grave. Se é com uma pessoa consagrada, uma freira ou um padre, já é um pecado de sacrilégio. Então, veja só, um pecado pode ir aumentando de gravidade em gravidade. E isso deve ser confessado, arrependido, denunciado, para você corrigir o mal que fez. Então, nós devemos, na nossa confissão, declarar algumas circunstâncias especiais. Torna-se mais fácil o exame antes da confissão
se tiver o hábito de fazer todos os dias o exame de consciência antes de nós deitarmos. Então, a igreja tem o costume das completas, exatamente a oração final do nosso ofício, de nós fazermos um pequeno exame de consciência. Como foi o meu dia? Em que eu ofendi a Deus? Em que eu não fui fiel a Deus? Fiz as minhas orações, usei do meu tempo para a glória de Deus? Fiz aquilo que Deus desejava de mim no dia de hoje? Eu utilizei o dia e o meu tempo para a glória de Deus? Eu ofendi a Deus com algum pecado? Então, assim vai se fazendo um exame de consciência do seu dia. E assim você terá maior facilidade de confessar-se e fazer um exame de consciência em tempo. Mas eu sempre digo, não durma com uma cascavel no peito. Isso quer dizer o quê? Não durma com um pecado mortal. Você dormiria com uma cascavel no peito? Quer dizer, você saberia que você está dormindo e aquela cobra pode lhe morder a qualquer momento? Não. Assim também, nós não devemos dormir em pecado mortal, pois se nós morrermos durante essa noite, seremos condenados ao inferno. E a culpa não é de Deus. O padre está falando de inferno? Sim, eu estou falando exatamente para lembrarmos dessa verdade que nós devemos temer, devemos procurar a glória de Deus, a nossa salvação. Então, não dormirmos em pecado. Se não houver cuidado de reparar continuamente a nossa casa, não tardará esta a ficar em mau estado, e a reparação depois fica muito difícil. O mesmo acontece com nossa alma, se não tivermos cuidado de vigiar pelo exame de consciência. O amor que nós devemos ter para com nosso Senhor Jesus Cristo e para nossa salvação deve ser de nossa constante exame de consciência. Pensemos alguém, uma pessoa que trabalha todos os dias, faz as suas contas com seu feitor. Impede que a negligência das contas introduzam a desordem dos seus negócios. O mesmo acontece com a alma, se o fizermos da conta todos os dias. O exame de consciência diário é muito útil. Preserva-nos do pecado mortal. Se o marinheiro se apressarem a extrair imediatamente com a bomba a água que está no navio e tampar as fendas, o navio não vai sobrará. Assim, também a alma se preserva do pecado mortal, livrando dos pecados veniais pelo exame de consciência e também se confessando com mais frequência, fazendo o seu exame de consciência. Ora, o exame de consciência diário manterá pura a nossa alma, assim como nossas vestes estarão sempre livres se as encovarmos todos os dias. Ora, conduzamos-nos também à perfeição moral, assim como os alunos que mais vezes são interrogados e com mais severidade, mais progresso fazem, também nós faremos progresso na nossa virtude se nos examinarmos muitas vezes com seriedade. Ora, quando nós rezamos a Via Sacra, tem uma parte que diz: os pecados, o acúmulo dos pecados veniais nos leva ao pecado mortal.
uma pessoa que se negligencia seu exame de consciência vai assim acumulando pecado e pecado venial, e aí acabará cometendo como uma casa que vai sendo suja, que não vai sendo limpa, e acaba estando toda imunda. O exame de consciência é ainda mais importante do que a oração mental, ensina Santo Inácio de Loyola. Se um rei soubesse que os seus inimigos estariam escondidos numa certa zona do seu reino, por certo que o mandaria procurar para que não pudessem fazer-lhe mal. Nós também trazemos conosco inimigos que são as nossas paixões, procurando todos os dias a descobri-las e os feri-os com a espada da contrição. Assim, nós devemos fazer diariamente um exame de consciência para ver se o demônio não está alojando dentro da nossa alma. Não basta, pois, investigarmos nossos pecados. É preciso também arrependermos deles e esforçarmos para vencê-los com boas resoluções. Então, façamos um exame de consciência, primeiramente dos pecados mortais, depois dos pecados veniais e depois em relação quais são as nossas imperfeições, o que é que nos atrapalha a crescer no amor de Deus. Oferecemos para os nossos ouvintes essa música e lembrando ainda que precisamos da ajuda dos ouvintes para mantermos a rádio no ar. Então ajude-nos fazendo um Pix pelo número 62995040462, que é o WhatsApp Pix da rádio. Então 62995040462. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria em minha vida é luz a me é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar, mãe do bom conselho, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Quando eu senti tristeza, sentir a cruz pesar, ó Virgem Mãe das dores, de ti vou me lembrar. Virgem Mãe das dores, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Se um dia o desespero vier me atormentar,
Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Nas horas de incerteza, ó Mãe, vem me ajudar, que eu sinta confiança na paz do teu olhar. Mãe da confiança, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Que eu diga a vida inteira o sim aos meus irmãos, o sim que tu disseste de todo o coração. Virgem Mãe dos homens, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Nós então estamos falando no programa de hoje sobre o exame de consciência e como devemos receber dignamente o sacramento da penitência, participando das graças seguintes, que é obter o perdão de todos os pecados atuais e das penas eternas que por ele merecemos. Mas nós devemos fazer a penitência. Temos também de expiar as penas temporais do pecado, e nesse mundo ou no purgatório. E devemos então pedir a graça de Deus, o Espírito Santo volta a nós e nos dá a vez a graça santificante. A absolvição faz reviver em nós os merecimentos de todas as boas obras antes e em estado de graça. Então, devemos combater os pecados e o sacramento da confissão nos ajuda. Então, para confessarmos dignamente, nós devemos então fazermos o exame de consciência, analisar os pecados, principalmente os pecados mortais, ter o arrependimento deles, fazer o propósito de não mais pecar, confessarmos ao sacerdote e assim cumprir a penitência e seguir a orientação do sacerdote. E devemos nos arrepender sinceramente de nossos pecados, isto é, de sentir a nossa alma a dor de ter ofendido a Deus e detestar cada uma de nossas ofensas, confiando no mesmo tempo na misericórdia de Deus. Nós então devemos confessarmos com sinceridade os nossos pecados. Já está terminando o nosso programa de hoje, então gostaria de convidar aos nossos ouvintes a rezar
pelas almas do purgatório. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que vive agora a pena do fogo purificador, à espera de ir ao encontro de Deus, imploro a misericórdia do Pai para aliviar vossa agonia e o sofrimento de vossa alma ainda sem Deus. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que anseia encontrar quem já vos encontrou na plenitude de todos os tempos, imploro que o sangue e a água do coração de Jesus lave as vossas imperfeições e os vossos pecados. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que tateia nas trevas, ansiando a luz que esteve perdida em tantas manhãs de sol, imploro ao Espírito Santo Consolador que seja abreviado o vosso tempo para a plena visão. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que lamenta as penitências não feitas e o cálice das dores não provadas. Imploro a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, lançar o rosário em vosso socorro. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que geme e agoniza desvarios e pecados na tremenda dor que inteira vós devora, imploro a todos os santos e santas que intercedam por vós diante do Altíssimo. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, que tem dívidas a pagar em penas e tantas graças que não foram recebidas, imploro aos coros dos anjos e arcanjos que movam sem descanso suas asas sobre vós. Alma do purgatório, bendita alma do purgatório, imploro a vós, quanto à infinita glória, cercado por muitos a quem imploro agora. Reze pela minha alma com tanta graça e zelo, que um dia Deus não tenha que me esperar por mim no purgatório. Amém. Santas almas do purgatório, rogai por nós. Rezemos também pelas almas dos purgatórios, que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vou agora dar a bênção a todos os nossos ouvintes, pedindo que Nossa Senhora do Carmo tire as almas devotas do purgatório. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti para fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Então, convido a todos os nossos ouvintes, durante esses dias, agora já quase iniciando o mês de novembro, para rezar pelas santas almas do purgatório. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.